Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. E se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar primeiro o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de vendas, páginas de captura, páginas para lançamentos, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego e empilhando blocos pré-prontos. Você vai pegar e empilhar esses blocos, por exemplo, um bloco de texto com imagem, um bloco de texto com vídeo, um bloco, uma header com botão. Tem diversos blocos pré-prontos que você pode simplesmente entrar no bloco, alterar a imagem, alterar o texto, alterar o fundo, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Você vai ter alguns modelos de página para poder começar a testar, colocar a sua primeira página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um recurso oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você está chegando agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar todo esse conteúdo para deixar suas páginas ainda melhores. Você vai fazer paralelos entre o que a gente analisa, entre as dicas que a gente dá aqui e a sua própria página. Você vai entender quais são os possíveis pontos de otimização, os possíveis pontos de melhoria da sua página, fazer essas mudanças, colocar para rodar e ver o que funciona melhor com o seu público. É assim que você vai nesse constante teste, esse constante processo de teste e otimização. Hoje, a página analisada é a página da Josiane. A Josiane tem esse projeto, ela tem uma editora e ela tem esse projeto aqui que é o Sua Vida Dá um Livro. Então ela ensina as pessoas a criarem as suas próprias biografias, a escreverem as suas autobiografias. Tá? Deixa eu mostrar a página aqui da Josiane rapidinho para você. Então já pensou em escrever sua própria história? Não tenho certeza se esse e-book é para você. Você pode pensar que esse e-book, o que esse e-book fará por você, por dentro do e-book, então o que tem em cada um dos capítulos, 10 razões para embarcar nessa jornada. Aqui tem depoimentos sobre ela, sobre o trabalho dela, quanto vale esse e-book, então aqui ela ancora com os bônus, tem o workbook incluso, e aqui o botão de ação para fazer a compra. Aqui tem uma garantia, ou ama ou ela devolve dinheiro, espaço para tirar dúvidas, motivos para não deixar passar, não deixar essa história se perder, quem é ela. Então aqui ela se apresenta, mais um convite para se juntar e aqui um bloco de checkout dentro da página. Legal. Josiane, um primeiro ponto é no aspecto visual da sua página, tá? Eu acredito que a mensagem aqui ela está muito clara. Então, transforme suas memórias em sua biografia, em uma biografia cativante e eternize sua vida em um livro. Para mim, é uma mensagem perfeita que transmite aquilo que você quer falar. E essa mensagem ela tem tanta força que o restante da página não acompanha essa força. Porque, primeiro, todo esse layout aqui, basicamente num tom só, onde a gente vai simplesmente rodando de alto a baixo. Olha só como a gente tem muito pouca variação visual ao longo da sua página. Ela acaba sendo muito monótona, inclusive, a leitura. Quando a gente está falando de uma página de vendas, ela precisa ir recomprando a atenção do seu leitor a cada instante. E esse recomprar é inclusive no aspecto visual, é inclusive no aspecto de pontos de interesse para o nosso olho, para que ele não fique apenas se perdendo num bloco muito grande de texto. Eu sei que você, como escritora, né, como jornalista e escritora, a tendência de priorizar o conteúdo e o texto acaba também se sobressaindo nesse sentido de, não, eu tenho muitas informações para passar. E a sua página, ela tem muita informação, ela tem muito conteúdo, mas ela precisa talvez de alguns respiros visuais para o seu leitor. E ela precisa de alguns pontos que recomprem a atenção. Por exemplo, você tem aqui a capa do e-book. Você poderia ter mais variações aqui de mockups deste e-book, não apenas esse mockup com
essa aparência de ser um livro físico. Você poderia ter, por exemplo, dentro de uma telinha de tablet ou uma capa de livro físico, mas com algumas páginas espalhadas juntas, para você ir criando essas variações e jogando isso ao longo da sua página para criar um pouco mais de apelo visual. A gente precisa, quando a gente está vendendo um produto como esse, tangibilizar a entrega do nosso produto. Você tem duas tentativas ali de tangibilizar. Uma delas é fazendo a listagem aqui dos capítulos e a outra é quando você você mostra aqui sobre o workbook que a pessoa vai receber. Essa ilustração está perfeita. Ela realmente demonstra isso. Já nessa parte aqui sobre os capítulos, ela se perde um pouco no restante da sua página. E aí eu entro no segundo ponto disso, que é a sua página, ela tá com recursos visuais repetitivos. Ou seja, você usou em muitos momentos os mesmos blocos, o mesmo tipo de estrutura. Você utilizou esse bloco aqui em lista em vários blocos diferentes. Aqui é o mesmo tipo de bloco, aqui é o mesmo tipo de bloco, aqui é o mesmo tipo de bloco, aqui novamente é esse tipo de bloco. E aqui embaixo tem de novo esse tipo de bloco. Então, como ele foi um bloco que ele foi repetido ao longo de toda a sua página, primeiro, ele está fazendo com que a sua página ela fique muito longa, muito comprida. Então, olha o quanto eu preciso rodar ao longo dessa página para chegar de fato na oferta. A sua oferta, inclusive, ela não está com muito destaque, porque esse bloco ele realmente não permite muita customização. Você teria que usar aqui um outro modelo de bloco, por exemplo, um bloco de texto simples. Um bloco simples de texto te resolveria porque ele te permite fazer aumentar a fonte de determinadas linhas, modificar as cores. Você tem muito mais recursos de edição num bloco simples do que no bloco de lista. O bloco de lista ele é basicamente um bloco disso, para fazer listas curtas, fazer pequenos tópicos. Nesse bloco aqui, como você acabou utilizando para fazer a listagem dos bônus e mais o preço, você não conseguiu destacar, por exemplo, o valor original, você não conseguiu destacar o valor do workbook, o preço original do e-book mais o workbook e o valor da oferta. Ficou tudo num mesmo padrão, no mesmo tamanho, ficou sem destaque. Se você modificar esse bloco por um bloco, por exemplo, de texto, você vai conseguir dar muito mais peso para essa oferta. Você vai conseguir apresentar isso de uma forma muito mais visual, inclusive inserindo aqui um mockup do seu produto. Então você poderia ter aí um mockup onde você reúne todos os seus bônus mais o produto principal, apresentando junto com o valor dessa oferta. Isso vai tornar muito mais visual e vai tangibilizar essa oferta para o seu leitor. Vai fazer com que ele tenha muito mais apelo na hora da compra. E tem um outro ponto aqui, Josiane, que me chamou muito a atenção e que eu acho que é uma mudança urgente, que é uma mudança nos seus depoimentos. Primeiro, são duas mudanças nos seus depoimentos. A primeira é, cada um desses depoimentos está falando um pouco sobre obras que você ajudou a escrever ou histórias que você ajudou a contar. Ilustre isso, mostre, por exemplo, o resultado final. Você poderia, por exemplo, demonstrar o resultado final de cada uma dessas histórias. Como foi o livro, a capa do livro, como foi essa história. Ou mostrar uma foto de bastidor, inclusive fotos de bastidores sua, entrevistando essas pessoas e contando essas histórias, poderia ter mais espalhados ao longo da sua página também. Mas se você simplesmente colocar aqui, já ajudaria muito. Porque você poderia, por exemplo, nessa aqui, um excelente trabalho com meu pai, onde conseguiu captar o máximo da sua história de vida. Se você simplesmente colocar a foto desse livro pronto, já vai dar outro peso para essa mensagem. E você tem alguns depoimentos aqui que eles podem ajudar também na questão de autoridade. Um deles é, você colocou aqui, da nossa eterna globeleza, a Valéria Valença. Então você conseguiu escrever a história dela do jeito que ela adorou, do jeito que ela se enxerga, do jeito que ela se reconhece. Esse depoimento, ele está perdido onde ele está. Esse depoimento, ele teria muito mais força e muito mais vida com uma foto dela, com uma foto do livro, uma foto de bastidores sua, escrevendo essa história, logo abaixo do seu botão de ação, do seu primeiro botão de ação. Então aqui, antes de escrever a sua própria história, antes do Você Já Pensou em Escrever a Sua Própria História, poderia ter esse depoimento muito bem ilustrado,
que ele já vai trabalhar? Ele vai tornar aquilo muito mais interessante, vai fazer com que a pessoa tenha mais vontade de continuar na sua página e vai trabalhar a sua autoridade, porque você fez a biografia de uma pessoa ilustre, você fez a biografia de uma pessoa que muitos dos seus leitores, muitas das pessoas que entrarem aqui vão reconhecer e vão se conectar. E depois, claro, você tem, né, já imaginou escrever a sua própria história. Nesse bloco aqui, você poderia também ter alguns exemplos de livros que já foram escritos, que já foram publicados pela sua editora. Você tem aqui um material muito rico e que talvez falte trazer um pouco... a gente está aqui falando desse material rico e não mostrando esse material rico. Então, aqui entra até uma máxima que é uma máxima do cinema e talvez uma máxima da literatura, que é o mostre e não fale. Faça com que o leitor veja aquilo e não apenas conte ao leitor sobre aquilo. E nesse caso aqui, quando a pessoa entrar na sua página e ela se deparar com alguns mockups, se deparar com um depoimento marcante, bem ilustrado, se deparar com ilustrações que mostram um pouco da sua própria jornada, fotos que contam a sua própria jornada escrevendo essas histórias. E depois aqui, variações de blocos, não todos assim em lista, mas criar variações. Você pode usar os blocos em lista, em outro poderia ser, por exemplo, um bloco de texto em 2 colunas. Esse aqui, como ele está bem longo, poderia ser em texto em 2 colunas. Esse aqui que está em lista, tá curtinho, poderia ficar em lista, ele fica legal assim, ele funciona bem. Esse outro dos capítulos, e se cada capítulo tivesse uma pequena ilustração para ele? E se isso aqui fosse, então, em um bloco de texto com imagem, cada um dos capítulos sendo uma imagem pequena e um textinho, uma imagem pequena e um textinho. Assim você vai criando variações visuais, você vai fazendo com que se torne mais interessante permanecer na sua página. E em alguns blocos de destaque, quando fizer sentido, não ser apenas o fundo branco, mas um fundo com uma cor que ajude a chamar atenção, uma cor que ajude a mostrar o destaque daquele bloco para aquela página e ajude a criar também essas quebras visuais. Quando a gente fala em primeira dobra, segunda dobra, um pouco é isso, é criar também essas quebras visuais na nossa página. Você tem aqui uma primeira dobra com uma headline muito forte, uma headline muito legal, uma capa de livro bonita e tem aqui um botão de ação. Mas isso aqui ele não parece integrado, não parece conectado. Se você criar, por exemplo, uma unidade atrás, né, com uma cor atrás dessa primeira dobra e depois, quando a pessoa rodar para baixo, daí sim, modificar essa cor de fundo, você já dá uma outra experiência visual para o seu leitor assim que ele entrar na sua página. E tem um outro ponto, Josiane, que o seu botão de ação ele não está levando para o checkout. O seu botão de ação ele está levando direto para a página de obrigado. Então, quando eu clico no botão de ação, eu vou direto para a página de obrigado. Possivelmente você marcou ele para que ele avance no funil. Ou você colocou mesmo o link específico na sua página de obrigado, não sei. Mas esse botão ele não está levando para a oferta, ele não está levando a pessoa para comprar o seu produto. Ele está levando a pessoa para a página de obrigado. Assim, é bem possível que, se você está fazendo, por exemplo, tráfego, muitas pessoas estejam chegando na sua página de obrigado, mas sem de fato terem comprado. E assim o seu pixel pode ser até que ele esteja meio maluco, ele esteja considerando que você tem várias vendas, sendo que na prática a pessoa não está nem chegando na sua oferta para ela realizar a compra. Então esse botão aqui, a primeira ação que você poderia fazer é modificar o destino dele para ele ir para uma seção específica da sua página. E essa seção específica seria então o checkout lá no seu rodapé. Já que você tem um checkout aqui dentro da página, você poderia marcar para a pessoa vir diretamente aqui para o seu checkout no rodapé da sua página. Esse botão aqui, por exemplo, está funcionando. Esse está vindo para o checkout. Vamos ver o que mais. Quais que não estão. Esse aqui também está indo para o checkout. Esse aqui já não está. Então, acima de o que dizem sobre Josiane, os botões não estão indo para o checkout. Eles estão indo para uma página de obrigado. Aqui também. E aqui também. Então, a primeira ação, antes de qualquer outra coisa, seria ajustar esses botões para que você pare de perder vendas. Acho que esse é o primeiro ponto. Parar de perder vendas com as pessoas que já estão tendo interesse. E depois é aumentar o interesse das pessoas
fazendo essas ações que eu te sugeri. Eu espero que essas dicas façam sentido para você e ajudem realmente o seu produto a performar melhor. Eu espero que essas dicas também ajudem você, que não é a Josiane, mas também está em busca de melhorar a performance das suas páginas. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.